Ora, muito boa tarde. Vamos dar início a esta audição da Associação de Diretores e Adjuntos de Estabelecimentos Prisionais no âmbito da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais. Dar as boas-vindas e agradecer desde já a vossa disponibilidade, a vossa presença vem no seguimento do requerimento efetuado pelo PCP e eu passaria então a explicar a grelha de tempos desta audição. Segue-se primeiro uma intervenção do PCP, que é a entidade requerente, 5 minutos, depois terão direito a uma intervenção inicial de 10, seguirá uma ronda de perguntas para as senhoras e para os senhores deputados de 4 minutos e depois terão um tempo final de 10 minutos. Eu fazia aqui um alerta, quer aos senhores diretores, quer às senhoras e senhores deputados, para o facto de termos sessão plenária a se iniciar às 15 e, portanto, termos que ser mesmo muito rigorosos na utilização do tempo, por forma a que possamos terminar esta audição ainda antes das 15 horas. Eu passava então a palavra à senhora deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, para iniciar a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Associação de Diretores e Adjuntos de Estabelecimentos Prisionais, os senhores diretores aqui presentes, agradecer a vossa presença e, desde já, os contributos que vão trazer a esta discussão. Nós apresentámos este requerimento que tem como objetivo fazer um retrato holístico do sistema num todo e, portanto, compreender as dificuldades e as limitações com que ele está confrontado e que, a nosso ver, se têm confirmado com as diversas audições que fomos tendo até ao momento, que, na verdade, não só confirmam, como ainda aprofundam as preocupações que motivaram, em primeiro lugar, a apresentação deste requerimento, que, de resto, foi aprovado por unanimidade. Entendemos que, para além de questões de direitos humanos com as quais já fomos confrontados, questões relativas aos próprios direitos dos trabalhadores do sistema, dependentes da Direção-Geral, o próprio todo, o objetivo final, a função ressocializadora, fica posta em causa quando nós não conseguimos garantir condições a vários níveis e quando temos tido uma política de desinvestimento nos estabelecimentos prisionais e na reinserção social. Sabemos que a Associação também tem um contributo a dar sobre a situação vivida, as limitações que existem na gestão diária dos estabelecimentos prisionais e que também os próprios são vítimas desta desvalorização geral dos profissionais e, portanto, gostaríamos de ouvi-los sobre a situação em geral e particular, naturalmente, e agradecer uma vez mais a vossa presença. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, passaria a palavra à Associação de Diretores de Estabelecimentos Prisionais para a intervenção inicial, que volto a relembrar é de 10 minutos, e passava a palavra, julgo, ao Presidente da Direção, ao Dr. Luís António Vaz Couto. Obrigada. Cumprimentar a Sra. Presidente da sua Comissão e também os seus deputados e agradecer o terem-nos mais uma vez recebido para ouvir parte das nossas dificuldades e também dos nossos desejos e contributos para alterar o modo de funcionamento e os serviços em si, num todo, digamos assim. E começávamos por um dos pontos que nos preocupa bastante, porque este ponto determina o bom funcionamento dos estabelecimentos prisionais e o contributo, como a Sra. Deputada acabou de dizer, para a boa reinserção social daqueles que nós temos à nossa guarda por mando do Tribunal. E tem a ver com a falta de recursos humanos. Nós hoje vivemos eu diria, gritante e uma grande preocupação com tudo isto, com a falta de recursos humanos que temos nos estabelecimentos prisionais. Hoje os estabelecimentos prisionais não têm de todo as equipas necessárias para que a missão da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais se realize e nós gostaríamos que houvesse, de facto, um olhar muito focado
na necessidade de nós termos pessoal técnico e pessoal também administrativo, portanto, assistentes técnicos e técnicos superiores, para que complementem a equipa de trabalho dos estabelecimentos prisionais. Normalmente fala-se, sempre que se fala de estabelecimentos prisionais, fala-se de pessoal do corpo da guarda prisional, mas os estabelecimentos prisionais são muito mais do que isso, mas também são isso, mas são muito mais do que isso. E, portanto, o nosso pedido, a nossa reivindicação, eu já nem sei como diria, porque é um tema tão falado, que tem tantos anos, e que faz-se alguma coisa, mas é uma coisa que fica bem longe daquilo que nós gostaríamos que fosse. Nós temos claramente falta de pessoal do corpo da guarda prisional. É uma verdade inquestionável. Hoje, eu diria que a maior parte dos estabelecimentos prisionais não têm os seus postos mínimos de segurança assegurados. E portanto, necessitávamos de um reforço de pessoal do corpo da guarda prisional em todos os estabelecimentos prisionais. Depois, eu diria, pior é a falta de técnicos superiores com preparação para desenvolver programas de reconversão de comportamento, é a falta de técnicos superiores para acompanhar a situação social e o procedimento todo do processo jurídico dos presos. A gente tem muito pouca gente, e para além de que nos é pedido cada vez, e bem, mais no que toca, nomeadamente, à constituição de programas e à realização destes mesmos programas. Eu diria, e bem, porque são necessários. Se nós queremos fazer alguma reinserção social com os reclusos, esta componente, se há a componente do trabalho, se há a componente da escola, portanto, da educação, mas a componente técnica de investimento em cursos de formação, em cursos, em programas de reconversão de comportamento, destinados à problemática criminal desse mesmo recluso, também é necessário para que a gente possa dar esse passo seguinte e melhorar, portanto, as condições do nosso programa, do nosso projeto de reinserção social, em cada cadeia por si. E, portanto, técnicos é uma coisa que não há. Tem sido feito, de facto, pela Direção-Geral, algum, mas pequeno, na nossa opinião, pequeno esforço para que se faça uma abertura de concursos externos, porque os internos a gente sabe o que é que acontece, concorre muita gente com formação que não é adequada aos lugares que nós pretendemos preencher. Nós temos hoje técnicos superiores de marketing, técnicos superiores de gestão e outras formações superiores, mas que não são de base, não são as formações que nos interessam. A nós interessa-nos gente da formação e licenciados na área das ciências humanas, porque são esses que têm uma base académica que dá para fazer os documentos de assessoria ao Tribunal e também de relação com a própria população prisional. E, portanto, nós não temos nada contra os concursos internos, naturalmente, mas aparece gente desta em todo o lado. E, portanto, depois ficamos, eu diria, se mal estávamos, muito bem não ficamos. Portanto, esta é que é a verdade das coisas. E, portanto, precisamos de técnicos superiores. E depois precisamos das pessoas que tramitam os processos, como em qualquer tribunal, que são os nossos assistentes técnicos, que pegam no processo jurídico e andam com ele para cima e para baixo, para notificar, para dar conhecimento do que está a passar com o processo, e também não temos. E, portanto, nós neste momento temos estabelecimentos prisionais pauperados de pessoal que cumpra a missão da Direção-Geral na unidade de estabelecimento prisional. Não temos. E, portanto, andam os diretores que andam por lá a fazer este tipo de trabalho, descurando depois o outro trabalho que deviam fazer, é para isso que são pagos, e que acaba por ser, assim, uma pequena balbúrdia, às vezes, quando o diretor tem que andar a tratar da desratização do estabelecimento prisional, ou quando tem que andar a fazer outras atividades destas, quando tem atividades mais urgentes e prementes para o pessoal que nos está confiado.
e que está a cumprir a execução da sua pena nos estabelecimentos prisionais. O nível do corpo da guarda prisional são notórias, quer ao nível dos guardas prisionais, quer ao nível das FIAs. Lembro que o último curso das FIAs tem precisamente 14 anos e meia dúzia de meses. E, portanto, significa que nós temos que começar a programar e temos que começar a olhar para este procedimento da colocação de pessoal do corpo da guarda prisional para assegurar a ordem e a disciplina e também a segurança dos próprios estabelecimentos prisionais. E precisamos de chefes para liderar esta gente. Mais uma vez, não pode ser o diretor a ter que dar orientações diárias ao pessoal do corpo da guarda prisional, em vez de fazer o que é normal fazer-se, que é passar as decisões tomadas para o corpo de FIAs e esse mesmo corpo de FIAs desenvolver esse comando indigitado pelo diretor, porque, na verdade, quem comanda o estabelecimento prisional em todas as áreas, que são muito diversificadas, desde a económica à segurança, é o diretor do estabelecimento prisional. Estas faltas, estas carências, não são a curto prazo, não podem ser a curto prazo atendidas, naturalmente, mas estão em fase de poder perigar o normal funcionamento dos estabelecimentos prisionais, onde, eu diria, em quase todos os estabelecimentos prisionais se nota esta carência e esta dificuldade. Depois, a seguir, como digo, esta é para nós a principal, o principal motivo que faz com que os estabelecimentos prisionais hoje tenham alguns problemas notórios, nomeadamente, como eu já disse, problemas em cumprir o programa educativo, porque os presos não se devem movimentar sozinhos dentro dos estabelecimentos prisionais e, portanto, não há quem os acompanhe. Mas também o cumprir os mínimos dos postos de segurança, que hoje é completamente impossível de cumprir. E, portanto, o que faz perigar a nossa segurança e a segurança da população reclusa. Mas depois há aqui uns subítamos que também são necessários e que temos alguma dificuldade. Há anos que falamos nisto. Nós temos, perdoem-me a expressão, nós temos, no que toca à falta de viaturas e à qualidade das viaturas, eu diria que devemos ser o órgão público da Administração Central do Estado que tem o maior parque de automóveis clássicos. Os nossos automóveis são todos praticamente acima de 20 anos, são todos acima de vários milhões de quilómetros, com uma despesa corrente muito elevada, porque estão sempre na oficina, parte deles estão sempre na oficina. Passam-se episódios do mais, eu diria, dantescos quando fazemos movimentos de reclusos, desde portas que se abrem e caem, desde outras coisas assim do género, e, portanto, eu diria que o nosso parque de viaturas é uma autêntica anedota, perdoem-me a expressão. E, portanto, precisamos de uma substituição com alguma urgência, até porque transportamos pessoas e, em termos de segurança, são pessoas que estão a cumprir pena de prisão, estão a executar a sua pena numa prisão e que levam consigo um risco elevado e que, por vezes, com a falta de guardas também, nestas viaturas, podem-se criar situações, e já criaram, perigosas, porque no meio de uma autoestrada, uma viatura solar com 6 reclusos parar, ou porque houve uma porta que se abriu, ou porque outra coisa qualquer, ou porque avariou, simplesmente avariou. E, portanto, o perigo, claramente, não é preciso explicá-lo, vê-se e porque é notório. Depois, a reorganização do sistema prisional ou do parque penitenciário, como queiram, consideraremos necessário e urgente que se organize este mesmo parque penitenciário. Nós temos que o organizar em função da sua estrutura física, tendo em consideração também a sua localização e o tipo de reclusos e a sua natureza que acolhe. Hoje, eu diria que está assim um pouco tudo misturado e há que pensar o que fazer para que não se dê o acaso de, por vezes, termos preventivos junto com condenados ou termos pessoas com debilidades mentais graves que
que estão identificadas no meio de pessoas perfeitamente normais ao nível das suas faculdades mentais e temos que repensar o parque penitenciário ao dia de hoje. Ao dia de hoje, que tem cada vez mais crescido novamente em número de população reclusa no país. Já ultrapassou o seu tempo. Mas conclua. Então vou concluir mais rápido. Depois, se queremos técnicos, queremos por uma razão essencial. É apostar na reinserção social dos reclusos. É um dos objetivos da lei e, portanto, nós temos que o cumprir, está na nossa missão. Temos um problema acrescido neste momento, que é a quantidade de pessoas, no nível da saúde mental, que entram nos estabelecimentos prisionais e, como disse, vivem com os reclusos em regime comum com outras pessoas que não têm essa debilidade. E, por último, a motivação ou desmotivação, como a gente queira olhar para o problema, do pessoal técnico superior, do pessoal técnico que é pago dentro da mesma casa de forma diferente. E, portanto, isto leva a desmotivações claras. E essa motivação foi muito mais visível a partir do momento em que sai um normativo interno do então Diretor-Geral, não do Diretor-Geral atual, que atribui esse mesmo ónus de função às pessoas que estão mais resguardadas no sistema, não digo que estão no todo, mas estão mais resguardadas. São as pessoas que trabalham nos serviços centrais e as pessoas que estão no terreno não usufruem desse ónus de função. Portanto, se isso é papel ao risco, naturalmente que qualquer pessoa vê o que é que colhe uma pessoa que está numa secretária num serviço central e o que é que colhe uma pessoa que está num estabelecimento prisional. Depois temos aqui, muito rapidamente, 3 reivindicações que gostaríamos muito de deixar e pedir à Comissão que entendesse este nosso mal-estar também. Que tem a ver com o facto de, sendo nós o trabalhador que é responsável por todas as áreas de um estabelecimento prisional, desde a área da reinserção, a área financeira, a área do trabalho, tudo tem a ver com a responsabilidade de uma pessoa só. E hoje já não somos a pessoa mais bem paga. Nós comandamos o pessoal da Guarda Prisional e o pessoal da Guarda Prisional, as FIAs da Guarda Prisional, têm direito a alguns subsídios que nós não temos. Somos nós que, quando há um problema, assumimos esse problema. Somos nós que, quando há um problema e definir uma estratégia de intervenção, somos nós que a definimos. Mas no final, há gente hoje a vencer mais do que nós nos estabelecimentos prisionais e nós vimos pedindo há alguns anos que olhem para este problema e que seja atribuído aos diretores de estabelecimentos prisionais o subsídio de comando, porque quer o comando, quer a disponibilidade, que é permanente da nossa parte, à semelhança do que acontece noutros serviços públicos, que nos fosse também a nós atribuído o subsídio de comando, dada a complexidade do nosso trabalho, ao nível da gestão, como eu já disse, ao nível da variabilidade das funções que nós temos dentro do estabelecimento prisional. E, consequentemente, com isto, queríamos também, de uma vez por todas, até porque a lei prevê, mas falta-nos saber porque é que ela não é posta em prática, mas a nossa lei orgânica prevê perfeitamente que os nossos adjuntos, nomeadamente o adjunto substituto do estabelecimento prisional, como hoje acontece no caso dos nossos 3 estabelecimentos prisionais, tem que assumir tudo na íntegra como nós assumimos. E porque é que ele não tem um estatuto próprio de vencimento? Ele ganha pela carreira, se é técnico superior de primeira classe ou principal, é por aí que ganha, e depois tem apenas um suplemento com base numa percentagem do nosso suplemento. E não nos parece correto, porque são pessoas que passam horas infinitas dentro dos estabelecimentos prisionais, como nós passamos, saem na hora em que nós, diretores, saímos. E, portanto, achamos que o adjunto é de elementar justiça, que estas figuras sejam pagas através de uma forma diferente daquilo que estão a acontecer hoje, e nós já avançámos junto à Direção-Geral até como é que devia ser o seu vencimento. Depois, por último, é a questão da apresentação. Nós, como eu disse mais uma vez, somos o chefe
primeiro do pessoal do Corpo da Guarda Prisional. Eles têm um Instituto próprio de penosidade, nós não temos, estamos na Lei Geral, para que a gente se possa também reformar. E por último mesmo, é a questão da penosidade que tínhamos, e em 2005 perdemos esta penosidade. Nós tínhamos uma penosidade que vem desde 88, e que nos atribui a possibilidade de termos uma percentagem para efeitos de reforma, não para mais nada, só para efeitos de reforma, não era para contagem de tempo de serviço sequer, porque mas que perdemos e que nunca mais tivemos. E há outras que se mantêm. Muito obrigada. Vamos então entrar na ronda das questões das senhoras e dos senhores deputados. Começamos pelo Partido Socialista, pela senhora deputada Marta Temido. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde à Associação de Diretores e Adjuntos dos Estabelecimentos Prisionais. Cumprimento os presentes e os demais colegas na pessoa do senhor Presidente da Associação, Dr. Vasco Couto, e muito obrigada pela exposição que nos trouxe e permita-me então que faça aqui algumas questões. Nós já nesta subcomissão de reinserção social e assuntos prisionais já ouvimos várias estruturas representativas dos profissionais. Temos também algumas audições agendadas com associações que agregam os interesses dos reclusos e, de alguma forma, os senhores diretores estão aqui como o fiel da balança, se me permitem, com tudo o que isso implica também de responsabilidade, naturalmente, que reconhecemos, entre uma postura mais ilegítima, mas mais de colocar a ênfase nos temas profissionais, da parte de todos os profissionais que atuam no setor, e uma postura também muito focada na defesa dos direitos dos reclusos, naturalmente colocada pelas associações. Portanto, de alguma forma, há aqui uma expectativa relativamente ao pendor de equilíbrio deste vosso testemunho, na medida em que tem que congregar as duas coisas para que o sistema possa funcionar de uma forma virtuosa. E, portanto, aquilo que me pareceu que resultou da intervenção do Dr. Vasco Couto foi, sobretudo, a questão mais relevante dos meios humanos e dos meios materiais e, de alguma forma, também o sublinhar de que o Corpo da Guarda Prisional é evidentemente importante, nós temos ouvido falar muito sobre isso, mas há outras dimensões técnicas que são essenciais a que o estabelecimento possa funcionar. E, portanto, porque tem sido trocada muita informação nestas audições, eu gostaria que nos pudessem dizer se o Corpo da Guarda Prisional tem sofrido, apesar de insuficiente, como referiu, um movimento de alguma tentativa de comatar pelo menos o número de saídas, portanto, se neste momento estamos não no desejável, mas no estável, e portanto aqui das duas uma, ou subimos ou descemos, e se me parece, como indício, me parece perceber bem que temos que apostar em termos prioritários na questão dos outros técnicos, não desfazendo de nenhuns, bem entendido, mas que neste momento seria a questão dos técnicos. E se, quando fala de técnicos, refere concretamente os técnicos de reinserção e os técnicos profissionais também que os complementam em termos de ação, porque falou em técnicos superiores. Nós temos recebido informação de que, de facto, uma das questões que se coloca é da disparidade entre as formações de base que vos chegam e aquilo que são os conteúdos funcionais específicos. Isso leva-nos a uma questão de carreira, de uma carreira especial que ainda não foi revista e, portanto, gostaria que pudesse... em que ponto é que isso está? Porque era uma expectativa que tínhamos que houvesse esse processo em 2024, mas para se iniciar em 2024, alguns dirão que já ainda falta muito e que é demasiado tarde, mas, sobretudo, nós dizemos, numa perspectiva se calhar mais comedida, é importante é que se faça e que se prepare. Depois a questão dos recursos, dos restantes recursos. Compreendemos bem a função dos diretores, gerir a coisa pública é sempre muito difícil, na medida em que há uma grande necessidade de encontrar as melhores eficiências e as melhores utilizações daquilo que são recursos necessariamente escassos. Perguntava, se fosse possível, o que é que temos também no ponto de vista daquilo que são as melhores práticas do sistema, em termos de programas de reinserção que nos pudessem exemplificar, porque temos ficado muito na vertente perdoa-me a expressão uma vez mais, da cela, e gostaríamos de saber um pouco mais sobre esse tema.
ainda, se fosse possível, terminar, dar-nos alguma senhora nota sobre duas questões concretas. Como é que têm sido as articulações com o Sr. Diretor-Geral de Reinserção Social e dos Assuntos Prisionais, porque me parece que será o primeiro interface para a articulação de gestão, e a segunda, para este grande movimento que é a reorganização a partir do Parque Prisional de Lisboa, como é que esse processo está a evoluir. Uma última questão, Sr. Presidente, peço perdão. Tem-nos sido colocada a questão de que a decedência da medicação aos reclusos não é feita com o quadro mais adequado. Se pudessem detalhar o que é que sabem sobre a forma como os reclusos têm acesso à sua própria medicação, seria importante para nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora a senhora deputada Sofia Matos, do PSD. Senhora Coordenadora, renovo os meus cumprimentos, assim como a todos os nossos colegas deputados. Começo por também agradecer todas as preocupações e as considerações que o Sr. Vasco Couto aqui trouxe, cumprimentando-vos pelo trabalho que todos os dias fazem nos nossos serviços prisionais. Acredito que não seja fácil e muitas dessas preocupações foram aqui por vós designadas e elencadas, e não posso deixar de dizer que reparei que só fizeram algumas reivindicações para a vossa classe bem no fim de toda a audição, o que é muito representativo do facto como trabalham, da forma como trabalham de forma abnegada e como todos os dias o fazem. Eu se calhar começava pela intervenção que foi aqui feita pela doutora Marta Temido, para fazer um comentário e também para expor uma preocupação. Quando os deputados desta subcomissão foram ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, há uns meses atrás, eu creio que foi em outubro, senhora Coordenadora, mais ou menos, em outubro passado, ficamos chocados com o estado em que vimos, em que os nossos trabalhadores da Guarda Prisional trabalham, assim como o estado em que aqueles que vivem no estabelecimento prisional estão neste momento. Foi um verdadeiro murro no estômago. Mas uma das coisas que também mais nos deixou perplexos e preocupados foi o estado mental em que se encontravam os nossos reclusos. Estavam apáticos, fisicamente estavam presentes, mas não pareciam estar lá. E esta questão da medicação era uma pergunta que eu subscrevia e também não posso deixar de me preocupar com essa questão, porque parecia que as pessoas estavam medicadas para receber aquela visita, e eu não sei se isto é uma coisa normal, e também para precaver uma outra altercação que possa acontecer nos estabelecimentos prisionais, e se isto é de facto comum. O Sr. Diretor falou aqui, o Sr. Presidente falou aqui na falta de recursos humanos. Falou, acima de tudo, nesta questão que tem que ver com os colaboradores de todo o sistema prisional, desde os guardas às chefias, assim como aos diretores e aos adjuntos. Disse que os estabelecimentos prisionais não têm profissionais suficientes para assegurarem a missão que o sistema de justiça quer cumprir. E que, no fundo, não estamos só a falar da questão dos guardas, mas também dos técnicos superiores, daqueles que tratam das questões administrativas. Eu concentrar-me-ia, em primeira instância, na questão da reinserção. Há pouco tempo tivemos aqui um debate na Assembleia da República sobre a questão da reinserção social e da forma como estes profissionais têm estado a ser tratados de forma muito indigna nos últimos anos. Também aqui tivemos o Corpo da Guarda e o Sindicato Independente que nos disse uma coisa que também nos preocupou, é que apesar de alguns concursos poderem estar abertos, as vagas não são preenchidas porque a profissão não é atrativa e porque estas pessoas trabalham de forma absolutamente indigna, sem condições nenhumas de segurança para exercerem a sua profissão. Eu gostava que se pronunciassem um pouco sobre isto, porque quando falamos de técnicos de reinserção, de todos os colaboradores que todos os dias trabalham para manter a salubridade e a dignidade dentro dos estabelecimentos prisionais, não podemos deixar de fazer um comentário sobre isto, que é: todo o sistema prisional parece o parente pobre da justiça. E a justiça já está tão maltratada nos últimos tempos, e falar de sistema prisional, de reclusos, da forma como estas pessoas vivem neste ambiente, cativa tão poucos votos
que todos nós, às vezes, vamos nesta onda de deixar que... Parece que estamos à espera que algum dia aconteça uma tragédia dentro do sistema prisional, para podermos agir. É um pouco à boleia daquilo que vai acontecendo no país, na educação, na saúde. Vamos deixando as coisas chegarem a um sistema, a uma forma, a um ambiente completamente caótico, para depois poder agir. E aí já vamos só correr atrás do prejuízo. Quando aquilo que devíamos estar a fazer era um verdadeiro investimento no sistema de justiça, no sistema prisional e concretamente. E por isso, em relação... Não podemos deixar de falar de ressocialização quando estamos a falar de conferir alguma dignidade ao sistema prisional, porque é para isso que ele existe. No final do dia, o fim das penas é a ressocialização, é saber que pessoa é que estamos a devolver ao ambiente normal, se vai conseguir integrar-se, se vai conseguir arranjar um trabalho, o que é que aprendeu durante todo o tempo em que esteve a cumprir pena, é para isso que estamos a trabalhar. Mas de tudo o que temos ouvido aqui, parece que é o contrário, estamos todos preocupados, e bem, com as condições em que cada um vive, quando nem sequer conseguimos cumprir o mais básico e elementar das coisas. Senhora deputada, até mesmo e sobre terminar, isto, perguntava-lhe, para terminar, para concluir, qual é que é o estado da reincidência em Portugal? Se conhece, se pelo menos nos vossos estabelecimentos prisionais, se há algum estudo feito, se as pessoas vão e voltam, qual a quantidade de pessoas em que isso acontece e as circunstâncias em que isso acontece. Senhora deputada, tenho mesmo que cortar a palavra, já está quase 6 minutos, assim não vamos concluir a audição a tempo. Senhora Presidente, para terminar, falou muito das questões das questões do trabalho, mas pouco sobre as questões infraestruturais. Gostava que nos dissesse aqui qual é que é o estado atual das prisões e da sobrelotação. Muito obrigada pela condescendência, Senhora Coordenadora. Senhor Deputado Chega, Senhor Deputado Bruno Nunes. Senhora Presidente, obrigado. A cumprimentar os senhores e os senhores deputados e saudar a vossa presença. Nós temos posicionamentos muito claros em relação a esta questão. Por norma, a discussão e a preocupação é muito centrada no ser humano, no recluso, e nós concordamos com isso. No entanto, não consideramos que seja, muitas vezes, em determinados aspectos, aquilo que deve ser prioritário, porque na maior parte das vezes não nos preocupamos com quem trabalha lá. Nós sabemos que existe falta de dignidade da forma como as carreiras não são apelativas para se trabalhar neste setor. Sabemos que desde os guardas prisionais aos técnicos de reinserção, a todos aqueles que estão afetos a este trabalho, que garante a nossa segurança, porque garante a nossa segurança, e tem também não só na contenção do que está lá dentro, mas também na forma como farão com que essas pessoas venham para fora numa fase posterior. Não é preciso ir tirar nenhum curso para percebermos o estado em que estão os estabelecimentos prisioneiros em Portugal, que obviamente não têm dignidade para quem é recluso, mas também não têm dignidade nem condições de segurança para quem lá trabalha. E nós queremos sempre fazer este paralelismo com quem lá trabalha. E queremos fazer o paralelismo com quem lá trabalha quando olhamos para os meios de transporte, como referiu há pouco. Basta vermos na rua, não é preciso termos um relato, basta vermos na rua a forma como são transportados e perceber que aquelas carrinhas não param todas com muita sorte. Porque não há manutenção, porque não há verba, porque não há investimento, porque não se passa absolutamente nada. Há sempre muito medo político de tocar neste assunto. Uns porque acham que nós não devemos defender mais prisões e que nós, enquanto partido, por exemplo, o caso do Chega, até temos uma atitude demasiado repressiva e por isso que achamos que as pessoas devem ser presas e tentam colocar este ónus em cima e um estigma em cima do Chega, quando nós temos um posicionamento claro, que há pessoas que achamos que devem estar privadas da liberdade. Não queremos dizer com isto que as pessoas devem estar a ser chicoteadas dentro das prisões, apesar de depois defendermos outras questões para outro tipo de prisões. Mas não é isso que estamos aqui a falar. O que estamos aqui a falar, basta nós perceber, continuamos a falar à boca pequena, que há coisa de um ano e qualquer coisa, existiu quase que um motim na EPL. Continuamos a falar à boca pequena que aconteceu a necessidade de intervenção do corpo de intervenção dentro da EP da Judiciária há meia dúzia de meses atrás. Portanto, sabemos, quando existem estes conflitos lá dentro, os primeiros que vão pagar a conta, que nada têm a ver com o conflito, são aqueles que lá trabalham. Sabemos a falta de desfias no corpo da guarda, porque não há progressão de carreira, porque o CIADAP é o que é, porque as carreiras foram criadas como foram, porque não há atratividade, e, portanto, que chegamos à fase final e que percebemos perfeitamente que os senhores, enquanto diretores, ficam com a responsabilidade
de resolver aquilo que o Estado não quer olhar. Porque, como disse a Sra. Deputada Sofia Matos, e bem, não dá votos. Os presos não dão votos e, portanto, a partir do momento em que foram retirados à sociedade e colocados no estabelecimento prisional, a situação mediática está resolvida. O problema agora lá dentro, resolvam-no os senhores. Mesmo com tudo o que se vai fazendo de atrapalhado a nível legislativo, nem que seja criar agora aqui umas regras especiais para transexuais e coisas do género, e depois vocês que resolvam. Se há celas para isso, não há celas para isso, como é que faz as revistas, como é que é feito, se é por homem, se é por mulher. Nós aqui somos iluminados e legislamos sobre tudo. Vocês depois que resolvam, na prática, é o que tem que ser feito. Portanto, nós temos perfeita noção que existe uma necessidade de revisitar todo o sistema prisional, desde o conceito daquilo que pretendemos para a justiça e da forma como queremos retirar algumas pessoas da liberdade, como achamos que outras até devem ser agravadas a sua forma de pena, que não temos a mínima dúvida em defendê-lo, mas temos que, paralelamente, fazer um caminho de perceber não só aqueles que estão privados da sua liberdade, mas daqueles que garantem que aqueles que estão privados da liberdade, garantindo as condições humanas dignas para estarem lá dentro, mas garantindo também que estão em segurança, em condições e com dignidade para poder trabalhar. Por isso temos perfeita noção que o sistema prisional, olha, está como o Serviço Nacional de Saúde, precisa de ser revisto, repensado, com muita conta, peso e medida, e que não podemos continuar a olhar só para o fim do problema, porque há todo um antecedente e está tudo muito mais a montante, e que o sistema português... Para terminar, Sr. Deputado. Para terminar, que o sistema português está feito numa lógica preventiva para o recluso, sem pensar sequer nas carreiras que os senhores desempenham, e o qual creio que todos, transversalmente, agradecemos. Muito obrigada. Agora, da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar a direção da Associação e agradecer-vos por terem vindo aqui ao Parlamento exporem aqueles que são os vossos problemas e aqueles que são os problemas que afetam o nosso sistema prisional. A Iniciativa Liberal sabe o ponto de situação em que se encontram os nossos estabelecimentos prisionais. A situação é crítica e muito se deve ao facto de não ter sido uma prioridade e uma preocupação dos sucessivos executivos, não ter existido investimento também, e culmina agora numa situação em que podemos estar perante um desastre e até mesmo sobre um grande perigo. Perigo porque afeta não só aquele que é o cotidiano prisional, como também referiram, mas também porque o estado atual das coisas impede aquela que é o princípio da reintegração e da prevenção especial que emana do nosso direito penal. Sabemos também aquela que é a degradação dos nossos estabelecimentos prisionais. Como a senhora deputada do PST referiu, tivemos a oportunidade de visitar o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, no qual vimos pelos nossos próprios olhos as condições desumanas, degradantes, na qual se insere os nossos presos, mas também aquele que é o corpo prisional e as condições em que têm que trabalhar, e que em nada ajuda àquela que é a ressocialização. Os problemas são múltiplos, além destes também se associam à degradação do edificado, e por isso, aproveitando a vossa presença, gostaria de perguntar especificamente, na vossa opinião, que reformas de fundo necessita o parque prisional e a organização do sistema penitenciário, que medidas é que encaram como necessárias no que toca àquelas que são as vossas funções para potenciar uma melhoria no meio prisional, na vossa qualidade de diretores e adjuntos, como é que qualificam a relação com a tutela e quais têm sido as principais promessas que o Executivo fez para os próximos anos? E, por último, perguntar se os diretores acabam por ser os responsáveis, sendo que os diretores acabam por ser os responsáveis máximos pelos estabelecimentos prisionais, e sendo assim, perguntar se acham que existem estabelecimentos que atualmente constituem um risco de segurança para quem lá trabalha, mas também para a sociedade em geral. Obrigada. Muito obrigada. Agora, para finalizar, a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que as principais problemáticas já foram abordadas. No entanto, até em síntese, gostaríamos de questionar qual é a percepção que tem do cumprimento dos parâmetros, daqueles que são as regras e princípios do tratamento penitenciário, nomeadamente aquelas que são as conhecidas regras de Nelson Mandela, e particularmente eu detalhava naquilo no que se refere ao alojamento, às condições de alojamento e aos serviços médicos. Mas também nos parece que deve haver preocupação com a possibilidade do trabalho, portanto, da inserção através do trabalho, e esta questão que foi aqui colocada dos programas, que em última análise seria a finalidade das penas que temos, porque de facto, e nisso nós também concordamos, de pouco vale estarmos a desenvolver política criminal se depois estamos a prender as pessoas e depois elas ficam, não se conseguem prevenir a reincidência. E sabemos, por exemplo, tivemos a oportunidade de ter o diretor-geral, o anterior diretor-geral, aqui não foi nesta subcomissão, foi na outra, a falar sobre os programas dirigidos a agressores de violência doméstica, que há uma percepção de que eles têm grande impacto. E esse é um crime que também tem grande reincidência. E, portanto, essa generalização pode mesmo fazer diferença na nossa vida em sociedade. E, portanto, se consideram também que um investimento a este nível, ao nível da reinserção, ao nível da capacidade de implementação dos programas através de técnicos, ao nível, enfim, dos meios para o conseguir, se isto não poderia, de facto, ter uma implicação direta naquilo que é a criminalidade no nosso país, que nos gabamos de ser relativamente baixa, mas que, de facto, por exemplo, ao nível deste tipo de criminalidade, poderia ser reduzida também por esta via. Registramos com preocupação as questões relativas a um tratamento adequado das pessoas que são doentes ou que têm problemas de saúde mental mais graves e que, de facto, também nos levou a nós a ter propostas nesse sentido. E, por fim, não é bem uma questão, era se podiam desenvolver este tema. O facto de haver todas as categorias profissionais estarem desmotivadas, desvalorizadas, sem progressão, etc. Se isto, quer dizer, isto acaba por elevar o nível de tensão na gestão diária do estabelecimento prisional. O nível de conflitualidade, quando temos quer os profissionais, quer os reclusos insatisfeitos a vários níveis, também cria aqui constrangimentos e dificuldades acrescidas. Os guardas prisionais têm-nos colocado esta questão de sentirem maior risco no desempenho das funções, dada a falta de meios suficientes, portanto, a insuficiência de guardas. Ao mesmo tempo, os reclusos sentirão também os seus direitos limitados na medida em que não há quem os acompanhe. Enfim, isto faz aumentar muita tensão, que por natureza existirá sempre, mas que nos parece que faz, de facto, aqui, extrapolar o que seria desejável. Muito obrigada, de qualquer forma, pelos vossos esclarecimentos. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para a intervenção final, agradecer novamente a vossa disponibilidade para estarem cá presentes hoje, reiterar também que estamos disponíveis para voltarmos a ouvi-los, para recebermos os vossos contributos, os vossos contributos quer escritos, quer que possam nos fazer chegar por e-mail. É para isso que esta subcomissão foi constituída, e pedir também algum esforço de síntese. Eu sei que as questões foram muitas, mas porque nós temos mesmo que começar o plenário às 15, não temos hipótese de prolongar muito mais esta audição e, portanto, mais uma vez agradecendo a vossa presença, passava-vos a palavra para a intervenção final. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois as questões que nos colocam levavam-nos aqui umas horas de debate e de discussão, mas vamos tentar ser sintéticos e objetivos na nossa resposta. Eu pedia ao Sr. Presidente que autorizasse também que os meus colegas pudessem intervir, e eu começava pela Sra. Deputada do Partido Socialista, e sobre um ponto que focou, que nos é muito caro e que nós temos
vindo paulatinamente a melhorar, que é o Serviço de Saúde. Portanto, o Serviço de Saúde, hoje, nos estabelecimentos prisionais, não é nem de perto, nem de longe, igual ao que nós tínhamos, e eu vou-me situar no tempo, há 4 anos. Hoje estamos mais bem dotados, quer das especialidades, quer do número de pessoal. Felizmente já lá vai o tempo, que todos nós conhecemos, em que tínhamos um médico 3 horas por semana. Portanto, já lá vai esse tempo. E em que não tínhamos especialidade. Tínhamos um médico de clínica geral e não havia mais nenhuma especialidade, nomeadamente de psiquiatria, que é uma coisa que nos é muito cara e que tem uma dificuldade acrescida de relação, de tratamento, quando se fala de tratamento penitenciário e de tratamento clínico. Hoje a questão é subejamente melhor em todos os estabelecimentos prisionais. Felizmente, temos enfermeiros do nosso quadro, do quadro próprio, ainda não temos médicos do nosso quadro, quer dizer, há em algumas situações muito pontuais, mas eu espero que se caminhe para essa possibilidade, termos, ou através de um acordo com o Ministério da Saúde, ou mesmo diretamente através dos serviços prisionais. E, portanto, eu diria que aqui é uma nota que nós reconhecemos de positiva. Não somos nem de todo nem de longe, estamos nesta área, comungamos daquela intervenção do Sr. Presidente do Sindicato dos Médicos, porque não é de todo o que está a passar neste momento. A propósito também daquilo que nos foi perguntado da distribuição de medicação, hoje a medicação é toda tratada por profissionais, não há, salvo um dia que aconteça um problema qualquer em que tenha sido ajudado por outras pessoas, de outras categorias, mas o normal é que seja o pessoal clínico a tratar de tudo o que é clínico. Aliás, nós mesmos, falando com os médicos que acompanham um determinado recluso ou vários reclusos, nem sequer pedimos acesso àquilo que é pessoal intransmissível entre o clínico e o doente. Nós seguimos à risca, nos estabelecimentos prisionais, aquilo que o clínico determina para aquela pessoa em concreto no que tem a ver com a sua saúde. A nossa relação com a Direção-Geral, com a Direção Superior da Direção-Geral é boa, temos uma relação muito franca e, portanto, não há aqui nenhum obstáculo. Tivemos já por várias vezes a possibilidade de lhes colocar o nosso sentir das coisas, quer em termos do funcionamento geral dos serviços prisionais, quer em termos das nossas reivindicações também. E posso até adiantar que nas reuniões são bem acolhidas. O nosso problema é que este acolhimento já não é de agora. Já vem de há uns anos esta parte. Mas o problema do acolhimento mantém-se. Eu às vezes já digo que, perdoa-me a expressão, já me aborrece falar destas reivindicações e da resolução destes problemas, porque andamos há vários anos a tentar resolvê-los e não há ninguém que os resolva. Mas é boa, é uma relação franca e, portanto, não temos... Com o Sr. Diretor-Geral temos uma relação de abertura e de diálogo permanente e não temos nenhum entrave em colocar questões, embora nós sejamos todos nomeados, como a Sra. Deputada sabe, mas isso não obsta que a gente tenha colocado questões, não há problema por isso e, portanto, enfim, decorre também normalmente. Programas. Ora bem, falando de programas a gente pode desenvolvê-los. Agora, não podemos desenvolver programas, nomeadamente de grande intensidade e longos, quando não temos gente para os fazer. Bem, só se o diretor também for fazer programas. Agora, os programas têm algumas regras. Têm algumas regras e uma das regras é que não pode ser feito por uma pessoa só. Tem que ser feito por mais que um técnico. Para que seja aplicado convenientemente. Bem, se a gente não tem o técnico, não faz programas. E, portanto, é isso que hoje se passa na maior parte dos estabelecimentos prisionais. Há algumas raras exceções, ainda bem que as há, mas há estabelecimentos que têm corpos técnicos muito pequenos,
muitíssimo pequenos. Ainda há muito pouco tempo, nós andávamos com pelo menos um estabelecimento prisional que não tinha nenhum técnico. Portanto, se nós trabalhamos, se o nosso programa de reinserção social para as pessoas que estão a cumprir pena tem como base a área do trabalho, como eu disse, mas também e muito a área escolar, em que nós tentamos motivar as pessoas para essa particularidade da instrução escolar e da aprendizagem escolar. Mas se não temos, depois de seguir, vamos agora pegar no corpo agora prisional, ninguém que acompanhe ou que esteja em permanência nas nossas escolas, chamemos-lhe assim, porque são verdadeiras escolas, muitas delas adaptadas. Eu poderia dizer o seguinte: os estabelecimentos prisionais são uma resposta social. Quando se fala nas estruturas, como pediram para nós falarmos também, nós temos estruturas centenárias. Bem, ninguém quer que a sociedade hoje seja igual a 100 anos atrás. Portanto, há aqui um desfazamento entre a estrutura que nós temos para desenvolver o programa de tratamento e de segurança e aquilo que hoje a sociedade pretende que seja e quer que seja. Portanto, nós temos logo este problema à nascença. Pronto. Depois temos adaptações de edifícios, de estruturas que não eram antigas prisões, mas eram outra coisa qualquer, que foram adaptadas. E, portanto, hoje, se pensarmos num programa como nós temos a ideia de que seria o seu funcionamento, poupando até pessoas em regime de trabalho, eu diria que é impossível nós pensarmos assim. Nós temos que pensar ao contrário. Temos esta estrutura, temos que adequar o programa a esta estrutura. E tentar manter esta estrutura o melhor possível para que haja alguma dignidade na execução da pena, no cumprimento da execução da pena. E é isso que estamos a fazer há muitos anos. Há muitos anos. Portanto, nós olhamos para a estrutura que temos e dizemos que o nosso programa tem que ser definido assim e desenhamos esse programa. De forma a que, no mínimo, se assegurem os mínimos. E haverá estabelecimentos que estão melhores, outros que estão piores, uns que receberam algumas obras de vulto há 10 anos, 20 anos, e outros que não receberam há tão pouco tempo, receberam há mais anos. E, portanto, as estruturas penitenciárias são de um desgaste enorme, porque são de uma utilização diária com muito peso. E portanto, ou nós, diariamente, estamos a fazer intervenções no parque penitenciário, ou há dinheiro para isso, ou então elas vão-se degradando. E chegamos a uma altura em que, como viram em Ponta Delgada, que acontece aquilo. Felizmente não é o padrão. Felizmente eu posso vos assegurar de todo. Não é o padrão de todo. Claro que nós gostaríamos de ter outra estrutura, como eu disse, porque se tivéssemos uma estrutura recente, estou a falar com 20, 30 anos, se calhar o nosso programa era mais leve em termos do pessoal necessário e teríamos provavelmente melhores resultados. Alguém perguntou, uma senhora deputada perguntou, penso que foi a senhora deputada do PSD, sobre a questão se tínhamos ou não uma leitura da reincidência. Bem, como os senhores deputados sabem, a gente pode olhar para a reincidência de várias formas. E não há estudos neste momento no país. Aliás, normalmente os estabelecimentos de ensino superior não têm grande paixão por este tipo de estudos. E, portanto, é um pouco, enfim, a nossa percepção das coisas. Mas há algumas informações. Há algum conhecimento de reincidência prisional. Desculpe. Mas, Orlando, olha, pega neste tema agora, para eu não estar sempre... Não há estudos sobre a reincidência em termos ricos, mas sobre a reincidência prisional, não é? Os reclusos que entram, aí depende da idade e da carreira. Por exemplo, há estabelecimentos da natureza daquele que eu dirijo, que é Coimbra, que são longas penas, 60% dos reclusos
60, 65, a última vez que fizemos esta contabilização, são reincidentes, estão a cumprir pena, reincidentes em termos prisionais, não jurídicos, portanto estão a cumprir pena pela segunda, terceira ou quarta vez. Portanto, isso o sistema, essa contabilização o sistema tem. O que não há depois são estudos académicos sobre os níveis de reincidência no mesmo crime ou no mesmo tipo de crime. Se me permitem, havia aqui uma questão que me tocou pessoalmente e profundamente, porque é uma falsa ideia a questão da medicação. E a medicação, isto sem exceções, mas é normalmente, e isso se garante pelo conhecimento que tenho do sistema, respeitada e muito seriamente tratada nos estabelecimentos prisionais. Os médicos prescrevem, os enfermeiros fazem as tomas, normalmente assistida, e, portanto, não há nenhum diretor nem outro profissional que medique reclusos. A senhora deputada há pouco levantou a suspeita que em Ponta Delgada os reclusos estariam medicados. Penso, quase certeza, isso não é sequer uma possibilidade. Não há medicação coerciva e a saúde obedece a critérios e a procedimentos claramente e legalmente estabelecidos. Portanto, o resto, isso é uma questão. E depois, há dois discursos no sistema. Um é o discurso das associações profissionais, entre os quais a nossa, em que olhamos para nós e temos uma visão do sistema, e depois há o interesse e a posição e a postura dos profissionais que trabalham no sistema prisional. E esse posso-vos garantir que normalmente vive de um empenhamento e de uma dedicação muito grande por parte de todos, porque a prisão, vista de fora, há quem cumpra a pena e quem a execute e a faça cumprir, mas dentro da prisão o que acontece são relações entre as pessoas. E essas relações vão criando vínculos, às vezes até demasiadamente afetivos, entre os profissionais, e as pessoas acabam por ter muito mais, porque nós vemos no sistema prisional toda a gente diz mal, toda a gente contesta, toda a gente critica, mas são muito poucos os funcionários que trabalham no sistema prisional e que mudam para outro serviço. E isto tem muito a ver com essa paixão e essa dedicação que se cria a um serviço que trata de uma questão fundamental para as pessoas, que a seguir à saúde, ou muitas vezes primeiro, que é a liberdade, não é? Eu peço desculpa de voltar a insistir, mas infelizmente já ultrapassamos as 15 horas e o plenário já se iniciou e nós não podemos mesmo prolongar esta audição. Certamente teremos outras oportunidades e, como referi, estamos aqui sempre disponíveis para receber os vossos contributos. Muito obrigada.